Muitos alunos possuem dúvidas sobre a estrutura, né? A forma como montar o trabalho de conclusão de curso. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para você, aqui na prática, na minha tela, a estrutura completa do trabalho de conclusão de curso, tá? Mas antes, eu queria te perguntar uma coisa. Qual tem sido a sua maior dificuldade durante a elaboração do seu TCC? Então, deixa aqui nos comentários que eu quero ler e responder todos que eu puder, todos que eu conseguir, tá? Então, escreve aqui nos comentários. A minha maior dificuldade no TCC sei lá, é o referencial teórico, é escolher o tema, se você ainda não escolheu o tema, tá? Então, é definir os objetivos. Escreve aqui para mim, porque a partir daqui é que eu vou conseguir produzir mais conteúdo gratuitos aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, para poder te ajudar na elaboração do seu TCC, tá bom? Eu sou a professora Joana Barbosa e vocês já devem saber que aqui no meu canal eu te ajudo a dominar o seu TCC e conquistar o seu diploma, tá? Então vamos lá aqui para a minha tela. Vou te mostrar a estrutura completa de um trabalho de conclusão de curso, tá? O trabalho de conclusão de curso, né, o TCC no formato monografia ou de tese ou dissertação, é diferente do formato de artigo científico, tá? Se você quer saber a estrutura de um artigo científico, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui. Mas assiste esse vídeo até o final, porque também vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá. O trabalho, né, ele é dividido em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Esses elementos, eles devem seguir uma ordem obrigatória, tá? E aí, a gente tem que construir o nosso trabalho com base na ordem desses elementos. E tem alguns detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo no nosso trabalho vai ser a capa. Aqui na capa, a gente precisa trazer o nome da nossa instituição de ensino, né? O departamento, se tiver, e o curso também, tá? Então, você precisa colocar aqui qual é o curso. Curso bacharelado em Direito. Tá? Então, você precisa complementar aqui. Logo abaixo, você precisa trazer o seu nome, né? Que é o nome completo do autor do trabalho. Posteriormente, você traz o título em negrito e em caixa alta. Em caixa alta é a letra maiúscula, tá? E embaixo, se tiver um subtítulo. Se não tiver, você não precisa colocar. Aqui embaixo, você vai colocar a cidade e o ano, certo? O ano da entrega do seu trabalho, não o ano que você iniciou. Porque às vezes a gente inicia o trabalho um pouquinho antes, tá? Logo em seguida, vem o que a gente chama de folha de rosto. A folha de rosto também contém alguns elementos parecidos com a capa, como o nome completo do autor, mas esse nome já vai vir aqui, ó, em cima do trabalho, certo? Não vai vir tão embaixo como na capa. O título vem novamente no meio e aqui vem a finalidade do seu trabalho. Então, trabalho de conclusão de curso de graduação em, sei lá, bacharel em engenharia civil do Centro de Engenharias da Universidade, sei lá, Federal do Rio de Janeiro, como requisito para a obtenção do título em bacharel em engenharia civil. Tá? Então, o nome do seu orientador e co-orientador, se houver. Aqui embaixo, novamente, cidade e ano, tá bom? Repete. Logo em seguida, depois da folha de rosto, a gente precisa deixar uma folhinha em branco ou uma folhinha com essa identificação para a gente saber que é uma folha da ficha catalográfica, certo? Ou ficha de identificação de obra. Essa folha aqui, ela é emitida pela biblioteca da sua instituição de ensino após a finalização do seu trabalho. Então, é importante que você deixe essa folha aqui no espaço. Ela precisa estar no seu trabalho para que no momento da contagem de páginas saia bem certinho, tá? Então, é muito importante que você ou deixe a folha em branca ou você deixe aqui com essa identificação para você saber que é a folha que a sua instituição de ensino vai emitir para você. Depois da ficha catalográfica, né, ou da ficha de identificação, vem a folha de aprovação,
tá? Então, essa folha aqui, ela vai vir o seu nome, né? O nome do autor do trabalho, o título do seu trabalho e se você foi aprovado, tá? Então, se você foi aprovado após a apresentação ou após a correção do trabalho e a assinatura do seu orientador, do coordenador do curso, do seu orientador e dos professores que participaram da banca de avaliação do seu trabalho. Bom, então todo mundo vai precisar assinar aqui essa folha. Logo depois da folha de aprovação, vem o que a gente chama de dedicatória. A dedicatória, ela aparece lá embaixo da sua folha e ela não precisa vir com o nome aqui em cima escrito, dedicatória. Então, veja aqui em cima, não vai estar escrito, né, o nome dedicatória. Não precisa, tá? Não deve ter vir escrito aqui. A dedicatória, ela é opcional. Você vai dedicar o trabalho a alguém especial para você, né? Por exemplo, aqui, ó, os meus colegas de classe, os meus pais queridos. Enfim, é uma dedicação mais especial e bem sucinta, tá? Porque você pode fazer isso também nos agradecimentos. Então, é bom que seja bem sucinto, tá bom? Logo após a dedicatória, vem os agradecimentos. Os agradecimentos também são opcionais, mas a maioria das vezes ele é utilizado, certo? Então, a maioria dos estudantes quer agradecer a alguém, né? Por esse feito, né? De ter conseguido finalizar o seu trabalho. Então, você pode agradecer a Deus, pode agradecer a seus pais, enfim, ao seu esposo, sua esposa, ao seu orientador, aos professores, aos amigos. Você pode agradecer quem você quiser, aos participantes da sua pesquisa, a comunidade, a empresa que você trabalha que te ajudou a desenvolver essa pesquisa. Enfim, o importante é que não fique muito longa a sua página de agradecimentos, tá bom? Logo após a página de agradecimentos, vem o que a gente chama de epígrafe. E assim como na dedicatória, não precisa e não deve vir o nome aqui em cima, ó, epígrafe, não vem, tá? Então, vem só a citação aqui. A epígrafe é uma citação de algum livro, de alguma frase que alguém falou que faz sentido para você, de um trecho de música, certo? Então, a epígrafe é você fazer uma citação de alguma obra, pode ser texto, né? Pode ser música, como eu falei, que tem a ver um pouco com o seu trabalho, que faz sentido aí para o seu trabalho. Então, pode ser uma frase célebre de algum autor, enfim, você escolhe, tá? É importante você fazer a citação correta com o nome do autor e o ano, tá? E é opcional. Logo em seguida, a epígrafe, vem o resumo. Resumo na língua portuguesa, tá? O resumo, ele é obrigatório. E aí, no resumo, você vai inserir os principais aspectos do seu trabalho. Então, o resumo, ele é como um trailer do filme ou uma sinopse. Tá? Você vai apresentar aqui os principais pontos, os principais aspectos do seu trabalho de forma bem resumida. De um jeito que qualquer pessoa que leia já consiga entender sobre o que o seu trabalho está falando. Então, aqui você vai ressaltar os seus objetos de pesquisa, o método utilizado, os principais resultados do seu trabalho, né? Ele deve ser bem resumido mesmo, como o próprio nome diz, né? Bem composto, tá? Sem enrolação, não deve ter citação no resumo, tá? Não deve ter fórmulas, tá? Não deve ter nenhum tipo de elemento diferente do que apenas um texto escrito em um único parágrafo. Então, ele tem que obedecer esse único parágrafo aqui, sem espaço, certo? Sem espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas aqui é simples e o tamanho da fonte também é 12. Aqui abaixo do resumo, você deve informar as palavras-chave do seu trabalho, certo? Que são palavras ou expressões significativas que têm a ver com o seu tema, certo? Ele pode ser retirado aí do seu próprio trabalho, certo? E aí, o resumo, ele tem um número limite de palavras, certo? Ele pode variar entre 150 e 500 palavras, dependendo da sua instituição de ensino, essa quantidade pode ser mais ou menos, mas o padrão é que seja de 150 a 500 palavras. E como é que você conta? Você não precisa contar palavra por palavra. Você pode selecionar o seu resumo e aqui embaixo você identificar, ó, aqui tem 125 palavras, tá vendo? Então aqui, ó, 125, tá? Então
Isso quer dizer que você precisa colocar mais palavras. Seu resumo está muito curto, ele tem que ter pelo menos 150. Então, é assim que você elabora o seu resumo e faz a contagem de palavras, tá? Logo após o resumo, na língua portuguesa, veio o abstract, que é o resumo em uma outra língua, tá? Em outro idioma. Ele vai vir traduzido em outro idioma. É aquele mesmo resumo que você fez anteriormente, só que você vai traduzir ele para outro idioma. Na maioria das vezes é o inglês, mas pode variar. Então, a substituição pode pedir em espanhol ou francês, por exemplo. Certo? E as palavras-chave também, elas vão vir traduzidas e vão ser chamadas de keyword. Aí você vai traduzir as mesmas palavras-chave que você utilizou lá no resumo em português e você vai colocar aqui, tá bom? Então, é basicamente uma tradução literal do seu resumo, só que agora em outro idioma. E também é obrigatório, tá? Depois do abstract, vem as listas. As listas, elas são opcionais. Você só vai colocar se você tiver os elementos dessas listas. Então, lista de figuras, você só vai colocar se você tiver figuras no seu trabalho, se você tiver utilizado figuras. Depois das listas de figuras, vai vir a lista de quadros, tá? E você só vai colocar se você tiver quadros. Depois vai vir a lista de tabelas, e eu vou explicar no decorrer do vídeo qual a diferença entre quadro e tabelas, tá? Eu vou te mostrar. Depois vem a lista de abreviaturas e siglas, tá? Onde você vai precisar colocar todas as siglas que você usou no seu trabalho. Depois disso, lembrando que tudo isso é só se você tiver os elementos. Lista de símbolos, se você utilizou algum símbolo. Se você não utilizou símbolos, não vai ter lista de símbolos. Depois disso, vem o sumário. Pronto. O sumário, ele vai apresentar os elementos do seu trabalho a partir da introdução. Então, veja que aqui não apresenta o resumo, não apresenta a lista, certo? Então, não é para apresentar. O sumário vai apresentar todos os elementos que vêm a partir da introdução. Então, é da introdução para frente até o final do seu trabalho. Até a última página do seu trabalho, você vai apresentar aqui no sumário. Isso aqui a gente chama de capítulos ou seções, tá? Então, cada capítulo ou cada seção, ele vai ter uma numeração, tá? Então, o capítulo 1 ou a seção 1 é a introdução. O capítulo 2 vai ser o desenvolvimento. Enfim, você vai colocar conforme o seu trabalho. Lembrando, uma observação bem importante. Os capítulos, eles só são numerados até a conclusão. A partir das referências, não vem a numeração, tá vendo aqui? Então, as referências não vai vir numeração no seu sumário, nem o apêndice, nem o anexo. Também vou explicar a diferença entre os dois, tá? Então, vamos lá. Depois do sumário, vem a introdução. É a partir da introdução que o seu número de páginas deve aparecer. Então, perceba que em nenhum momento o meu número de páginas aparece aqui nas páginas anteriores. Mas isso não quer dizer que elas não estão sendo contadas. Elas estão sendo contadas sim, porém, elas só aparecem aqui na página, na seção da introdução, a partir da seção da introdução. Então, a partir daqui até o final, todas as páginas serão numeradas, tá? Então, é muito importante prestar atenção nisso. Como é que eu faço a contagem das páginas? A contagem das páginas, ela é feita a partir da folha de rosto. A folha de rosto é esse segundo elemento aqui do nosso trabalho. Então, primeiro eu tenho a capa, eu não conto, então a capa vai ser 0. E a partir daqui eu vou ter 1, 2, 3, até a minha introdução. Como é que eu faço essa contagem? De uma forma mais rápida, sem precisar contar página por página. Então, eu venho aqui e observo qual que é a página que eu estou, tá? É a página 16. Então, tem até que alterar aqui. Se eu não conto a primeira página, a introdução precisa vir, ó, a partir a página 15, tá? Então, a capa é a página 0 e a partir da capa eu tenho a página 1, tá bom? Então, na introdução, você vai fazer uma contextualização do seu tema, você vai apresentar um resumo,
É um breve resumo do seu trabalho, só que você vai introduzir o seu tema ao leitor. Então, você vai contextualizar o tema, apresentar os problemas de pesquisa, os objetivos, né, gerais do seu trabalho, de uma forma bem reduzida, a metodologia que você vai utilizar aqui. Então, tudo isso você vai fazer na introdução. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, na introdução, você pode fazer citações, tá? Então, você vai escrever aqui, ó, você pode fazer citação, certo? Não tem nenhum problema de você usar a citação na sua introdução. Se você quiser saber mais, de uma forma mais aprofundada, como elaborar a sua introdução, tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar aqui em cima, onde eu te ensino passo a passo para você elaborar a sua introdução, tá bom? Depois da introdução, vem os objetivos do seu trabalho. Aqui você precisa colocar os objetivos gerais e específicos, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Também tem um vídeo onde eu falo especificamente, detalhadamente, como criar, o que é o objetivo geral, o que são os objetivos específicos e como criar. Lembrando que... Opa, deixa eu voltar aqui. Lembrando que o objetivo geral, ele vem em uma frase, né? E os objetivos específicos, ele vem em formas de tópicos, tá? É muito importante você observar isso no seu trabalho. Se o seu trabalho tiver esse formato aqui de uma monografia, uma tese ou uma dissertação. Depois dos objetivos, né? A gente entra na parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento vai contemplar o referencial teórico, a metodologia, os resultados e as discussões. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vão ser contemplados cada elemento desse. Ó, aqui tem uma imagem bem bacana, tá? Onde mostra todos os elementos do trabalho em sequência, na ordem. Tá? Alguns são obrigatórios e outros são opcionais. E a contagem de páginas, ó, é a partir da folha de rosto. Lembrando que elas são contadas, mas não paginadas, ou seja, não numeradas, não aparece aquele númerozinho lá em cima. A partir do sumário, depois do sumário, é que começa a primeira página, que é lá na introdução, certo? Então é importante, ó, a capa é a página 0. E a partir da folha de rosto, começa a contar, mas a numeração só vai aparecer lá na introdução, tá? Muito importante isso. Então vamos lá, vamos olhar aqui o referencial teórico, tá? Então, no referencial teórico, você vai abordar, né, os principais pontos de uma forma mais aprofundada que outros autores já trataram sobre o seu tema. Então, é basicamente você pesquisar em outros trabalhos que falam sobre o tema que você está tratando e verificar o que é que esses autores já falaram sobre o seu tema e inserir no seu trabalho. Claro, fazendo as referências, as citações de forma correta, sem copiar e colar as ideias dos autores, né? Então, lendo e transcrevendo com as suas palavras, conforme a aula de citação que eu já dei aqui também, tá bom? Então, tem muito material aqui no canal que vai te ajudar na elaboração de cada etapa do seu trabalho. É importante que, se você não viu ainda, tira um final de semana para maratonar os vídeos que estão aqui no canal e vão te ajudar muito durante a elaboração do seu trabalho. Então, no referencial teórico vai ter muita citação, certo? Essa é a parte mais extensa do seu trabalho, né? É uma parte mais pesada, como a gente costuma dizer. No referencial teórico, você pode trazer figuras, certo? Você também pode trazer fluxogramas, que também não deixa de ser uma figura, mas algo que consiga explicar também de alguma ideia que você quer trazer, certo? Então, essa é uma ideia bem legal que pode trazer mais aprofundamento para o referencial teórico, tá? Você trazer figuras, gráficos, você trazer fluxogramas, né? Explicativos, e você precisa explicar essas figuras no seu trabalho, não esquece. Você também pode inserir tabelas e quadros, tá? Então, a diferença de tabelas e quadros. Aqui eu tenho uma tabela, isso tudo é no referencial teórico, tá bom? Você pode trazer uma tabela que você achou em algum outro trabalho, e aí você vai citar que você achou, ou você mesmo pode construir uma tabela e colocar que foi você que construiu, como aqui, ó, fonte a autora. Então, foi a autora desse trabalho que construiu essa tabela. Com base em algumas informações que ela
já tinha ou que ela retirou de algum local, tá? É importante você informar isso. Então, deixa eu te falar, a diferença de quadro e tabela. Isso é a norma que traz, tá? É algo bem simples, mas a gente precisa respeitar. A tabela, veja que ela tem essas laterais aqui, ó, abertas, tá? Então, isso aqui é uma tabela. Sempre que as laterais estiverem abertas, sem o fechamento das linhas, é uma tabela. Se as laterais estivessem fechadas, seria um quadro. Deixa eu ver aqui, nesse exemplo, eu acho que eu tenho um exemplo de quadro, ó. Aqui é um exemplo de quadro, tá vendo? Quadro 1 de formatação de texto. Então, o meu quadro, ele é todo fechado. Todas as laterais são fechadas. Já na minha tabela, as laterais são abertas. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tá vendo? As laterais são abertas. As linhas do meio podem aparecer ou não, dependendo do seu gosto, tá bom? No seu referencial também você pode apresentar fórmulas, equações, né? Pode fazer citações diretas, tá? No seu referencial. Então, dá uma olhadinha na nossa aula sobre citações, vai ser importante para você. Tá? Então, você pode fazer citações diretas. Tudo isso no seu referencial, tá bom? Então, o seu referencial vai ser a parte mais densa do seu trabalho. Depois do referencial vem a metodologia. A metodologia, você vai precisar responder, né, de uma forma mais clara as seguintes perguntas. A metodologia é o como. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre como elaborar a sua metodologia. Você precisa responder como, né, o que, quem, onde e com o que. Tá? Então, você precisa responder essas perguntas aqui que estão relacionadas ao seu trabalho. Aqui você vai apresentar também a natureza da pesquisa, o tipo da pesquisa, né? Qual o universo que você vai pesquisar, quais os instrumentos e técnicas de coletas e análise de dados que você vai utilizar, tá bom? É importante você estruturar bem a sua metodologia. Depois da metodologia, vem os resultados e discussões. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, os resultados e discussões, você vai apresentar os resultados da sua pesquisa conforme os dados que você analisou. E aqui você pode utilizar gráficos, fotos, esquemas também, figuras, tabelas e quadros. Qualquer tipo desses elementos que possam ilustrar melhor os seus resultados, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Então, olha só. A utilização de gráficos, tá? Aqui mais gráficos, então imagens, tudo que tiver relacionado com o seu tema você vai utilizar aqui. As discussões é você conversar entre os autores, tá? Então, sobre aqueles resultados que você achou no seu trabalho, você comparar com os resultados de outros autores que fizeram um estudo parecido ou na mesma área que você, no mesmo tema, certo? Então, você vai comparar esses resultados. Ah, o meu resultado foi X e o que é que isso significa, né? Ah, comparado com o resultado do autor fulano, que foi Y. Então, teve uma diferença aí. O que é que essa diferença, né, de resultados significa? Você precisa pesquisar isso e colocar no seu trabalho. Ah, o meu resultado foi A e o do autor fulano também foi A. Então aí, ó, teve uma convergência de resultados, né? Você achou o mesmo resultado que outro autor e só que com base em outro cenário, enfim, com base, né, em todo outro contexto, na maioria das vezes. Então você precisa especificar aí e fazer essa conversa entre os autores, né? Essas comparações, como eu falo, né? Essa que é as discussões, é você conversar entre autores com base nos seus resultados. Tem alguns trabalhos, essa seção, né, esse capítulo, são separados. Um para resultados e outros para discussões, tá? Também não tem nenhum problema. Depois disso, a gente tem a conclusão. Tá? A conclusão ela vai responder, né, de uma forma objetiva as questões gerais da sua pesquisa em relação aos objetivos que você definiu e as hipóteses, se você alcançou ou não. Tá? Deve ser bem breves e no final também você pode fazer sugestões para trabalhos futuros. Então, perceba que a conclusão é o último elemento
textual que vem com a numeração. A partir de agora, são os elementos pós-textuais. Eles começam a partir das referências. As referências bibliográficas, você vai precisar inserir todo o material que você utilizou e citou no seu trabalho, tá? Então, todo o material que você citou no seu trabalho, você precisa trazer nas referências. Não pode deixar passar. É importante você fazer essa conferência no final de cada autor que você citou e se as referências estão lá no final, certo? Então, a citação é o nome, o sobrenome do autor e o ano. E lá nas referências vai ter a obra completa que você citou, certo? Então, aqui, ó, deixa eu trazer um exemplo para vocês de referências. Então, aqui, ó, aqui nas referências eu tenho a obra completa desse autor, Bueno. Então, lá no meu trabalho, provavelmente eu devo ter citado Bueno em algum outro lugar. Então, olha aqui, onde ele está aqui. Isso é uma citação, tá? E isso aqui é uma referência. Referência bibliográfica. Então, você vai informar todas as informações dessa obra que você citou, tá bom? E é importante que você coloque todos os autores. Então, ó, normalmente, as páginas de referências vão ser várias. Se você estiver seguindo o sistema autor-data, você precisa colocar as referências em ordem alfabética, tá bom? É importante. Para cada tipo de referência vai ter uma formatação específica. Então, é muito importante você consultar, certo? As normas da ABNT. Porque se você estiver citando um artigo, a referência tem um formato. Se você estiver citando um livro, a referência vai ter outro formato. Se você estiver citando uma página ou, sei lá, um site, a referência vai ter outro formato, tá bom? E aqui, por último, nós teremos dois últimos elementos, que são os apêndices e os anexos. Primeiro, vai vir o apêndice, também não vem com o indicador numérico, tá? Ele vem sem indicador de numeração. O apêndice são todos os materiais elaborados pelo autor que complementam aquilo que você já tratou no texto, ou seja, é algo que pode reforçar. Eu tenho um vídeo aqui que explica bem detalhadamente a diferença entre apêndice e anexo. É muito importante que você assista, tá? Mas qualquer material que seja elaborado por você é um apêndice, tá? Então, se você criou uma planilha muito extensa que não dá para colocar lá no texto, no decorrer do seu trabalho, porque vai ficar muito extensa, é importante você colocar aqui nos seus apêndices, tá? Já os anexos são documentos que você consultou, só que não foram elaborados por você, tá? E também vão servir como fundamentação para o seu trabalho. Então, por exemplo, um mapa, uma legislação, um estatuto, e aí você coloca no seu anexo. É importante, você não precisa colocar todos esses documentos nos anexos, tá? Eu explico isso no vídeo que eu te falei sobre apêndice e anexo. E aqui finalizamos a estrutura do nosso trabalho. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado aí, possa te ajudar na construção do seu TCC. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tá? Quiser fazer alguma pergunta, escreve aqui para mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Tem muito material aqui, toda semana eu posto conteúdo para vocês. Então, se inscreve para receber os materiais de primeira mão, as notificações, né? Ativa o sininho também. E quando você se inscreve também, você está me incentivando a trazer mais materiais para você. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, tá bom? Compartilha esse vídeo com outros amigos que estão precisando, né, estão passando por essa fase de elaboração do TCC. E qualquer dúvida, mais uma vez, pode deixar nos comentários, tá? Me acompanhe aqui nas minhas demais redes sociais, Facebook, Instagram e aqui também no canal do YouTube, tá bom? Um beijo da profa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!